Olá, meu amigo, olá, minha amiga, eu sou o professor José Trindade e estamos aqui para trabalhar um assunto importantíssimo para a sua prova, que é a organização do Estado e a repartição de competências constitucionais. Tá? Vai cair na sua prova, com certeza, em qualquer prova que você fizer de OAB, de primeira fase da OAB, vai ter uma questãozinha lá desse tema. Tá? Então, muito importante, concentra aqui, vamos para a tela para a gente resolver nossas questões. Vamos lá. Procurador-Geral de Justiça resolve representar perante o TJ solicitando intervenção estadual no município Alfa. E pode, professor? Pode. A União pode intervir nos estados. Pode intervir nos estados. E os estados podem intervir em seus municípios. E a União pode intervir também em municípios de territórios, porque território não é estado, território não é federativo, né? Então, ele é uma autarquia federal. Então, seus municípios podem sofrer intervenção diretamente da União. Beleza? Então, vamos lá. O PGJ representou perante o TJ pedindo a intervenção estadual no município Alfa, sob a alegação de que esse ente federado tem violado frontalmente diversos princípios de reprodução obrigatória indicados na Constituição Estadual. Então, veja, essa representação aqui, você vai ter um cuidado. Por quê? A representação é feita por meio de decreto. Decreto do chefe do Executivo. Então, essa representação, em regra, então essa representação aqui, ela vai passar por 3 mãos. Tá? Ela vai ser solicitada pelo Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça, tá? Vai ser decretada perante o Tribunal de Justiça, mas, na verdade, vai sair por meio de decreto do governador. Tá? Nesse caso, porque é uma intervenção estadual, né? Então, assim, para quem considera que o Ministério Público é um quarto poder, para aquela corrente doutrinária que considera que o Ministério Público é um quarto poder, eu posso dizer que essa intervenção aqui passa por 3 poderes, né? Essa intervenção aqui só não passa pelo Legislativo. Normalmente passa, mas essa daqui é expressamente dispensada passar pelo Legislativo. Tá? Então, essa aqui passa por 3 mãos. Se você considerar, seguir a doutrina que diz que o Ministério Público é um quarto poder, passa por 3 dos 4 poderes, vamos dizer assim. Tá? Mas, se você considera que o Ministério Público não é um poder à parte, então, passa por 3 mãos. Solicitação do Ministério Público, determinação do Tribunal de Justiça e decreto do governador. Beleza? Portanto, resposta letra B de bola. A intervenção estadual no município Alfa dependerá de provimento do TJ, requisitando ao governador do estado que decrete a referida medida. Beleza? Só destaque aqui para a letra C, diz que não está no rol de previsão de intervenção a violação a princípios. Está sim, tá? A intervenção que é tratada dos artigos 34, 35 e 36 da nossa queridíssima Constituição. Próxima. A Lei X do município Sigma estabelece que em certo bairro, considerado área residencial, fica vedada a instalação de mais de um centro empresarial de grandes proporções, com área superior a 5.000 metros quadrados e que reúna em suas dependências mais de 10 lojas distintas. Ante a existência de um estabelecimento comercial com tais características no bairro Y, a administradora Alfa, visando abrir um shopping center no mesmo bairro, procura você, na qualidade de advogado, para obter esclarecimentos quanto à viabilidade deste empreendimento. Veja, o município pode proibir e permitir construções em determinadas áreas? Instalações? Pode, porque isso aqui é coisa de ordenamento urbano. Pode dizer se o município é competente para dizer, olha, nesse bairro não vai ter comércio, esse bairro vai ser só residencial, naquele bairro não vai... Por exemplo clássico é Brasília, né? Brasília é tudo divididinho. Aqui é o setor de indústria e abastecimento, setor de armazenagem enfim. Aí tem o setor de postos e motéis. Tem o setor militar urbano, setor policial,
Setor de indústrias gráficas. E eu lembro que tinha uma ex-chefe minha, quando eu trabalhava no escritório, ela tinha um escritório que era num prédio que ficava no limite, assim, na divisão. De um lado era um setor comercial e residencial, e do outro era o setor de indústrias gráficas. Aí toda vez tinha problema com a licença dela. A pessoa dizia, você está no setor de indústria gráfica e está um escritório de advocacia funcionando. Aí ela disse, não é setor de indústria gráfica, estou do outro lado e tudo mais. Quer dizer, não pode ter escritório de advocacia no setor de indústrias gráficas. E isso, no caso eu estou falando do DF não tem municípios, né? Mas o DF acumula as competências de Estado e município. Beleza. Isso o município pode fazer. Ordenamento territorial, ordenamento urbano. O que ele não pode fazer é permitir que uma atividade seja feita num local e proibir a concorrência. Diz, olha, só pode ter uma farmácia nesse local, só pode ter 2 escolas nesse bairro. Aí ele não pode fazer, porque está violando outro princípio constitucional, que é o da livre concorrência, tá? Da ordem econômica. Então, essa determinação do município Sigma é inconstitucional. Não porque ele não pode determinar a forma de se explorar, de se aproveitar o ordenamento urbano, mas porque ele não pode violar a livre concorrência. Beleza? Então, letra A diz que apenas a União tem competência? Não, o município tem competência para determinar, para legislar sobre assuntos de interesse local. Tá? Então, ordenamento urbano é interesse local, competência do município. Beleza? Letra B. A Constituição da República de 88 atribui aos municípios competência para promover o zoneamento urbano, mas a Lei X do município Sigma, ao impedir a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área, ofende o princípio da livre concorrência. Foi exatamente aquilo que nós falamos. Beleza? Letra C. Fala que é competência estadual e distrital. Não, isso é competência municipal. Letra D fala que é competência privativa da União, também não é, é competência municipal. Portanto, a resposta é a letra B. Próxima. O estado Y, bastante conhecido pela exuberância de suas praias, que atraem milhares de turistas todos os anos, é dita lei estadual impedindo a pesca de peixes regionais típicos, ameaçados de extinção, e limitando o transporte marítimo de passageiros. Gente, isso aqui é um assunto importante e você tem que saber e tem que conhecer a Constituição. Por quê? Conhecendo a Constituição, você vai saber o seguinte, olha, mexeu com mato e bicho, ou seja, mexeu com meio ambiente, todo mundo pode proteger. Todo mundo que eu quero dizer, União, Estados, DF e municípios. Então, falou em meio ambiente, proteção do meio ambiente é competência comum da União, Estados, DF e municípios. Legislar sobre o meio ambiente, competência concorrente entre União, Estados, DF e municípios. Beleza? Então, Estado Y pode legislar, editar a lei estadual impedindo pesca de peixes regionais típicos? Pode. Tá? Mas aí você também tem que saber que trânsito e transporte cuidado, a competência material de executar ações de segurança no trânsito é competência de todo mundo. União, Estados, DF e municípios. Mas a competência de legislar sobre trânsito e transporte, a competência legislativa, é privativa da União. Beleza? Moral da história. O Estado está certo de editar lei impedindo a pesca de peixes regionais. Ele pode. Mas limitar transporte marítimo de passageiros só por lei federal. Então, isso aqui ele não pode. Beleza?
Professor, mas não tem essa alternativa na questão. Pois é, porque competência privativa da União para legislar, você tem que lembrar também que essa competência privativa da União, ela pode delegar para os estados, para todos os estados, uma parte da competência para legislar. E essa delegação é feita por meio de lei complementar. Isso aqui é visto bem detalhadamente lá no nosso curso teórico. Beleza? Moral da história: o Estado não pode legislar sobre transporte, a não ser que a União delegue para os estados, por meio de lei complementar, parte da sua competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte. Beleza? Então, resposta, portanto, letra A. O Estado Y possui competência legislativa concorrente para dispor sobre pesca. Sim, porque é meio ambiente, mexeu com mato e bicho é todo mundo. Mas em regra, não poderá legislar sobre transporte e navegação marítima, a não ser que uma lei complementar federal o autorize. Resposta, portanto, letra A. Beleza? Próxima. Após o cumprimento de todas as formalidades constitucionais e legais exigíveis, o Estado alfa se desmembra, ocasionando o surgimento de um novo Estado, o Estado beta. Preocupados com a possibilidade disso influenciar nas grandes decisões políticas nacionais, regionais, um grupo de cidadãos inicia um movimento exigindo a imediata elaboração de uma Constituição para o novo Estado beta. E pode, professor? Pode. Cada Estado tem sua Constituição, faz parte da autonomia política decorrente da forma federativa de Estado. Beleza? Então, cada Estado faz sua Constituição no exercício do poder constituinte derivado decorrente. Tá? Aí vamos lá, letra A. Com a criação do Estado beta no âmbito da República Federativa do Brasil, passou este a fazer parte do Pacto Federativo. Sim, não pode se separar da federação, subordinando-se tão somente à Constituição Federal e não a qualquer outra Constituição. Falsa. Os Estados podem editar suas Constituições, desde que respeitem os princípios básicos e as normas de reprodução obrigatória que estão presentes na Constituição Federal. Beleza? Letra B. Tendo passado o Estado beta a ser reconhecido como ente autônomo, adquiriu poderes para se estruturar por meio de uma Constituição. Beleza. Sem necessidade desta se vincular a padrões de simetria impostos pela Constituição Federal. Falso. Tem que se limitar, tem que respeitar os limites da Constituição. Letra C, da Constituição Federal. Letra C. Pelo fato de Estado beta ter sido reconhecido como ente federativo autônomo, passa a ter poderes para se estruturar por meio de Constituição, que deverá observar o princípio da simetria, conforme os padrões e limites fixados na Constituição Federal. Resposta, letra C. Portanto, beleza? Próxima. O Estado alfa deixou de aplicar na manutenção e no desenvolvimento do ensino o mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências. À luz desse quadro, algumas associações de estudantes procuram um advogado e o questionam se nessa hipótese seria possível decretar a intervenção federal no Estado alfa. Beleza? É sim. Lá no artigo 34 da Constituição, tá? Pelo artigo 34 da Constituição, quando o Estado deixa de aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino, é possível a intervenção federal, dependendo de requerimento do Procurador-Geral da República perante o STF. Beleza? Decorebinha básica, decorebinha nem tão básica, tem que saber detalhes, mas decorebinha lá do artigo 34 da Constituição, 34 e 36 da Constituição. O modelo federalista é uma forma... Próxima questão. O modelo federalista é uma forma de organização e distribuição do poder estatal que pressupõe a relação entre as esferas de governo federal e local, compondo os chamados entes federativos, todos dotados de autonomia. Apresenta-se como oposição ao unitarismo, de modo que haja repartição de competências entre os entes que integram o Estado federativo. Então, perguntam-se características da Federação Brasileira.
Letra A. A forma federativa de Estado autoriza a secessão de um ente federativo. Não. Secessão não pode. Gente, olha só. Secessão, tá? Separação é fugir, é sair da federação. Isso não pode, porque a união entre os estados, a Federação Brasileira é formada pela união indissolúvel de seus entes. Indissolúvel. Beleza? Então, muito cuidado. Muito cuidado com essa palavra. Veja, Estado pode se desmembrar? Pode se fundir? Pode, mas não pode se separar. Beleza? A forma federativa de Estado é estabelecida por um pacto ou tratado internacional dos Estados. Meu Deus! Estabelecido na própria Constituição, né? Letra C. A forma federativa de Estado impõe a necessidade de existência de uma cláusula de garantia ao Pacto Federativo, tal como a chamada intervenção federal. Veja, se um ente federativo deseja se separar, cabe a intervenção de outro ente sobre ele. Beleza? Então, no caso de um ente querer se separar, nós temos uma forma cabível de intervenção. Letra D. Uma vez que na forma federativa todos os entes federativos são autônomos, eles estão autorizados a representar a soberania do Estado em suas relações internacionais. Gente, soberania é da República Federativa do Brasil, não é de nenhum ente específico, tá? E ainda mais a representação do Estado em suas relações internacionais é feita por meio da União, é competência da União. Então, de todo jeito, não caberia a todos os entes. Beleza? Então, vamos lá. Próxima questão. Perdão. O governador do Distrito Federal, ao tomar conhecimento de que existe jurisprudência pacífica do STF a respeito da competência do município para legislar sobre os requisitos de segurança das agências bancárias, solicita à Procuradoria-Geral do Distrito Federal que se manifeste acerca da possibilidade de lei distrital tratar da matéria. Pode! Pode! Claro que pode. Por quê? Porque o Distrito Federal acumula competências de Estado e de municípios. No Distrito Federal não tem municípios. Professor, e as cidades satélites tão famosas não são municípios, são regiões administrativas. Tá? Então, o Distrito Federal, ele não tem municípios. Logo, ele acumula essas duas competências. Como é competência do município legislar sobre requisitos de segurança em agências bancárias, então, há essa possibilidade. Beleza? Letra A, portanto, haveria tal possibilidade, pois o DF possui competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios. Cuidado com essa letra B. Cuidado com essa letra B. Que diz que o DF tem competência da União. Acumula competências da União. Isso jamais. Beleza? Isso jamais. Próxima questão. A Assembleia Legislativa do Estado M, ao constatar a ausência de normas gerais sobre matéria em que a União, os Estados, o DF e o DF possuem competência legislativa concorrente, resolve tomar providência no sentido de legislar sobre o tema, preenchidos os vazios normativos decorrentes dessa lacuna. Veja só. Competência concorrente entre União e Estados. Como é que funciona? Perdão. Competência concorrente. Vamos lá. A União edita normas gerais. E os estados, municípios também, assuntos de interesse local, né? Mas expressamente os estados editam normas específicas. Tá? Se a União não fizer o seu papel e não editar normas gerais, aí o Estado pode editar normas gerais específicas. Ele não fica à mercê da União. Ele edita normas gerais e normas específicas. Mas essas normas gerais, meio que assim, fazendo o papel da União, né?
Aí, se depois disso a União editar normas gerais sobre o tema, a norma geral, o que é que vai acontecer? O Estado edita norma específica, tinha editado norma geral. Agora tem a norma geral da União. A norma geral da União vai, portanto, nesse caso, suspender a eficácia da norma geral estadual no que conflitar, naquilo que for contrário. Beleza? Então, o advento posterior de norma geral da União vai suspender a eficácia da norma geral editada pelo Estado. Norma específica continua, beleza, porque aí ele já tinha essa competência. A norma geral, ele meio que fez o papel da União, porque a União demorou a fazer. Então, quando a União exerceu o seu papel, essa norma geral da União vai suspender a eficácia da norma geral editada pelo Estado no que for contrária. Beleza? Cuidado, ó, essa lei da União não vai revogar a lei estadual, porque lei da União não revoga a lei estadual. Letra B, a lei estadual perde sua eficácia somente naquilo que contrariar as normas gerais introduzidas pela lei federal. Perfeitíssimo. Beleza? Então, vamos mais um aqui. A parte da população do estado V, situada ao sul do seu território, insatisfeita com a pouca atenção que vem recebendo dos últimos governos, organiza-se e dá início a uma campanha para promover a criação de um novo Estado membro da República, o Estado N, que passaria a ocupar o território situado na parte sul do Estado V. Pode, professor? Pode. Mas, professor, isso não é secessão, não? Não. Beleza? Isso é divisão de estados. Isso pode. O que não pode é se sair da federação, que é a secessão. O tema desperta muita discussão, sendo que alguns argumentos favoráveis e outros contrários ao desmembramento começam a ganhar publicidade na mídia. Reconhecido constitucionalista, analisa os argumentos listados a seguir e afirma que apenas um deles pode ser referendado pelo sistema jurídico constitucional brasileiro. Antes disso, gente, rapidinho, o que é que precisa para criar um novo Estado? Precisa de plebiscito com as populações envolvidas, cuidado, não é só a população do sul do estado V, não, tá? Toda a população do estado V tem que ser ouvida. E depende da edição de uma lei complementar federal. Uma lei complementar pelo Congresso Nacional. Beleza? E o resultado do plebiscito não vincula a lei federal. O plebiscito pode ser favorável e o Congresso decidir não editar a lei. Beleza? Então vamos lá. Letra A. O desmembramento dos estados não poderia ocorrer, pois uma das características fundamentais do Estado Federal é a impossibilidade de ocorrência do chamado direito de secessão. Tá, uma das características da Federação Brasileira é a impossibilidade de secessão, beleza. Mas secessão é separação, é sair da federação. Não é o caso, aqui é só para criar um novo Estado que vai continuar compondo a Federação Brasileira. Beleza? Letra B, o desmembramento, então essa aqui está falsa. Letra B, o desmembramento poderá ocorrer contanto que haja aprovação por via plebiscitária exclusivamente por parte da população que atualmente habita o território que formaria o Estado N. Não, é toda a população envolvida. Letra C, além da aprovação pela população interessada, o desmembramento também pressupõe a edição de lei complementar pelo Congresso Nacional com esse objeto. Beleza? Fechado? Letra D fala em estudos de viabilidade. Não precisa ter estudo de viabilidade para criar estado. Só precisa ter estudo de viabilidade para criar município. Mas isso a gente fala no próximo vídeo, na sequência das nossas questões. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.